Eu acho que mulher precisa se sentir segura em vários aspectos da vida, né? E no empreendedorismo não é diferente. Você sabe disso e eu falo com todas as letras. Eu não sou uma mulher feminista. Não sou. Mas trabalhando exclusivamente com mulheres, especialmente com empreendedorismo feminino, especialmente com mulheres que têm muitas histórias diferentes, de superação diferente, eu vejo as limitações e eu vejo realmente algumas coisas bastante diferentes entre homens e mulheres. Desafios que homens não passam, que mulheres passam de um jeito muito latente. Eu quero trazer um ponto aqui, que acho que até muitas mulheres têm vergonha de falar, mas que é sim um ponto dentro do empreendedorismo feminino que pega muito pra mulher, a questão imagética. Homem, a maioria deles faz o que precisa ser feito, do jeito que dá, como dá. Depois que eles vão se desenvolvendo, naturalmente eles capricham um pouco mais na imagem e tudo mais. Enfim, isso existe. Mas homens não se comparam, nem se limitam e nem muito menos são cobrados pela estética tanto quanto as mulheres são. Perfeito. E hoje, eu sempre dou esse exemplo. Não é como antigamente. Antigamente, a minha mãe, por exemplo, só ficava sabendo da vida de parente pelo telefone, sabendo que fulano falava de ciclano, ou dos vizinhos mais próximos ali do lado. Então, você ficava sabendo se a filha do vizinho virou médica, por exemplo. Era o máximo de comparação que você podia fazer. A sua prima foi melhor no concurso da faculdade do que você, tipo. Era menos. Não que não doesse, claro que deveria doer na época, né? Mas hoje, a gente enxerga a, entre aspas, realidade de todo mundo o tempo todo na nossa cara. Então, tem outras empreendedoras da mesma área, empreendedoras de outras áreas, pessoas que são esteticamente perfeitas, pessoas pregando a perfeição, pessoas pregando uma estética ideal para que você tenha sucesso na sua carreira, pessoas pregando um jeito obrigatoriamente que você precisa se vestir. Eu não estou dizendo que não importa, importa e muito. Isso são coisas que são dissociadas, tá? Mas o que eu quero dizer é sobre a pressão e sobre o quanto isso limita a autoconfiança da mulher para que ela realmente apareça, que ela dê as caras, que ela se sinta confiante. Então assim, você tem muito a questão dos filtros, não só o filtro de uma imagem que o Instagram, por exemplo, ele proporciona. Então você, agora acordei, não tô maquiado, mas eu coloco um filtro ali, fico bonitão e aí tiro foto. Existe essa questão de uma busca de uma perfeição e a rede social cada vez mais ela começa a enaltecer isso e a gente vê casos onde a pessoa vai perseguindo a qualquer custo ser perfeito como numa rede social e na verdade é só uma ilusão, porque não existe o relacionamento. Você vê muitos pessoas ali, influenciadores que têm um perfil de casal perfeito ali, dando regra de como ser um casal. Aí você vê um cara dando regra de como ser milionário, ou alguém dando regra de como se vestir, de como se comportar, de como ser mulher, de como ser empreendedor. Então existe muito rótulo e muito, todo mundo é perfeito, ninguém erra, na verdade, né? Então assim, e isso para a mulher, principalmente pelo que você está me trazendo e pelo que a gente conversa, é um ponto que é mais acentuado, né? Porque não é de hoje que a mulher ela tem essa expectativa de ser belo, né? Então, assim, a mulher, então o homem traz aquela questão da ação, da força, do movimento, e a mulher tem aquela questão da sexualidade, da beleza, da pureza, do encanto, né? E cada vez mais é exigido isso, que você tem que ser, então, a musa fitness, a empreendedora multiprocesso, né? Que consegue fazer tudo. Com um sorriso no rosto. Exatamente, o casamento perfeito, com os filhos criados todos lindos, maravilhosos, que nem transpiram, né? E, na verdade, muitas vezes isso é só pratinhos que ela vai colocando e muitas vezes ela não consegue dar conta. E não é nem humanamente possível, né? Controlar tudo isso. E eu acho que isso distancia... Acho não, tenho certeza. Isso distancia cada vez mais a mulher de quem ela é mesmo. O ser humano, na verdade, que eu tô conduzindo pra mulher aqui. Sim. Distancia muito. E aí chega um ponto, esse é um outro ponto bastante importante, que é a questão da perda da identidade. Isso.
A mulher, quando ela é mãe, quando ela tem um negócio, quando ela passa por uma jornada, um relacionamento, começo, meio, fim, enfim, não importa. Trabalho, né? Trabalhos, enfim. Tudo isso vai influenciando na identidade dela, mas em especial a maternidade. Então, essa redescoberta de quem você é no meio do caminho, porque eu não sou mãe ainda, pretendo ser, se Deus quiser. Inclusive, finalizando essa história do trauma e do cogitar não ser mãe, tá tudo bem, tá, gente? Já superei isso, já sei que... Teremos cabeçudinhos por aí. Isso, tá tudo sob controle agora, não estou em pânico. Mas todas as mães com quem eu conversei, inclusive recentemente a gente fez a nossa imersão Raízes, da mentoria MMP, que é a mentoria que eu e o Márcio damos juntos. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas um ponto em comum que muitas têm ali era questões de maternidade de agora ou de lá do passado que influenciaram de alguma maneira em quem elas estão ou quem elas acabaram se tornando de uma forma muito forte. Então é o que eu tava falando, eu não sou mãe ainda, mas eu imagino que seja um grande marco na identidade de uma mulher. Sim. E que isso transforma tudo, inclusive as suas prioridades. Eu penso que em muitos casos uma mãe que é empreendedora, no caso de precisar abrir mão, ela precisa estar muito clara com os valores dela, o que importa, o que ela está fazendo para tomar uma decisão, entende? Eu tenho muito claro para mim que se eu precisar largar qualquer coisa por um filho futuramente, eu vou largar. Porque família, para mim, é acima de qualquer coisa. E eu consigo não sentir a dor de largar, por exemplo, um projeto que eu amo tanto, se for necessário. Mas tem mulheres que têm como valor de vida esse reconhecimento profissional. Isso é muito importante para elas. Isso acaba sendo parte da identidade de quem elas são, de quanto elas se sentem fortes e potentes. Muitas vezes, abdicar disso em prol de um filho, por mais incondicional que seja esse ato, vai estar deixando um pedaço dela de fora, Sim. sabe? Tipo, ela tá largando um pedaço de quem ela é. Então, acho que é uma coisa que você precisa ter muito claro, sabe? Até mesmo porque os julgamentos vão vir. Isso que eu ia falar. E também tem que ter essa força para poder enfrentar os julgamentos. Porque, como a gente acabou de falar aqui anteriormente, existe um modelo, né, perfeito, né? Então, todo mundo espera que a mulher seja mãe, que ela queira ter filho, que ela queira... cuidar do marido, que ela queira fazer várias coisas que é meio que a sociedade colocou, e não que está errado, e também não que esteja certo, mas é um modelo. Uhum. E aí, muitas vezes, quem vem na contramão, e tá tudo certo, se for dentro do valor, dos combinados e das expectativas, gera muito atrito. Interno, principalmente, porque você fica se culpando, se julgando, e também, muitas vezes, pensando no que o outro tá pensando, né? Que isso talvez é uma das coisas que mais pega também, né? Eu lembro lá atrás, tipo, que eu falei, né? No meu primeiro inferno astral, que foi quando a gente começou a morar junto e casar e tal, que eu percebi que eu não conseguia dar conta das coisas de casa e das coisas que eu precisava fazer. E não é porque eu era nosso Bill Gates e verdadeiramente não tinha tempo. Não é só por causa disso. Com organização, a maioria das pessoas consegue fazer o que precisa ser feito. É que pra mim, como eu brinco que eu não nasci com um drivezinho instalado, era muito mais difícil do que pra uma pessoa normal. Isso gerava uma cobrança absurda, isso me colocava num lugar de, tipo, meu Deus, eu não sou boa o suficiente, não vou ser uma boa esposa porque eu não tô fazendo essas coisas. Que na minha cabeça, minha referência de mãe, de mulher e tudo mais, é minha mãe que tem todas essas características. A minha mãe era a mulher que não empreendia, mas ela saía pra ir pro mercado trabalhar, que ela era caixa, ela fazia minha marmita de manhã, ela voltava se eu precisava ir no médico, porque minha mãe foi no médico comigo até o final da adolescência, assim, tipo. Ela ia no horário ontem. Tipo ontem, Nossa, tá falando que eu sou jovem? Ou não, Ou né? não, entenda como quiser, que eu prefiro interpretar dessa maneira. Muito bom. E a minha mãe era essa mulher que fazia tudo, então eu tenho e tinha essa referência de conseguir fazer tudo, e eu me vi numa situação de caceta, não consigo fazer nada. E eu tenho a clareza de que família, pra mim, é a primeira coisa e a coisa mais importante. Imagina o quanto eu tava machucada ali, porque eu queria viver um sonho, eu queria fazer aquilo acontecer e tudo mais, mas a coisa que é mais importante pra mim eu não tava conseguindo fazer. E aí, acho que isso é uma coisa importante que nós temos, mas nem toda mulher empreendedora, que é o que você falou, tem esse privilégio de ter um relacionamento onde ela pode falar abertamente como ela se sente, de ter um parceiro que compreende realmente quais são
as facetas desses papéis que ela precisa administrar. No meu caso, eu lembro nitidamente que você sempre falou pra mim, cálculos, né? Não que ele tivesse muito preocupado comigo, era mais matemático mesmo. Que eu valia mais, um dia meu valia mais trabalhando desde a época da maquiagem. O que eu faturaria em um dia era muito maior do que, de repente, pagar uma pessoa pra fazer uma diária por semana em casa pra ajudar a limpar ali, que tava tudo bem. Ele me preferia trabalhando, porque eu ficava mais feliz, mais satisfeita e que era mais inteligente. E daquele momento em diante, demorou um pouco ainda, eu comecei a virar essa chavinha, comecei a entender. Hoje a gente tem um outro mecanismo e eu tenho muito claro pra mim que um dos meus maiores desejos, eu diria até sonhos da vida, é verdadeiramente ter uma pessoa trabalhando comigo, ou mais de uma, tipo, full time, para que eu possa me dedicar às coisas que eu realmente acho importantes, tanto, por exemplo, no trabalho, quanto futuramente na maternidade, para fazer uma comida, para fazer alguma coisa, porque eu tenho essa clareza sobre mim. Hoje eu aceitei que essa é uma característica de uma Legal. dificuldade que eu tenho. Muito bom. Eu descobri características comportamentais minhas recentemente que justificam isso e que eu brigava muito comigo mesma, muito mesmo. E isso me diminuía como mulher, diminuía como, enfim. Hoje eu entendo que é um objetivo que eu preciso percorrer para ter mais qualidade de vida e felicidade, eu acho. A Ótimo. felicidade não tá no papel que eu vou exercer ou no como eu vou exercer, entende?